Olá, você meu amigo e olá, você minha amiga que me acompanha aqui no canal. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou Rafael Gama. Rafael, o que é que você fala nesse canal? Aqui no canal eu conto histórias do estado do Ceará e também trago notícias atuais que farão parte da história. E como é que você faz para poder ficar sempre antenado, sempre por dentro quando eu lançar os próximos vídeos aqui no canal, para que você não perca? Primeiramente você vai ter que se inscrever no canal, aí embaixo tem inscrever-se, e ao lado desse canal, o inscrever-se, vai ter um sininho badalando e um sininho parado. Após se inscrever, vai aparecer para você um sininho badalando. Você também ativa as notificações para que assim você possa receber informações quando eu lançar os próximos vídeos. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você esse tema que você está vendo aqui, que é continuando o tema dos 80 anos, quando os cearenses tiveram uma participação importante, quando eu fiz no vídeo anterior, esse que você verá aí uns vídeos para trás, sobre como os cearenses, conseguiram ajudar os aliados a derrotar o nazismo, o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, quando os cearenses conquistaram as cidades de Montes e Monte Castelo, O brasileiro também, os cearenses tiveram a sua grande participação importante, expliquei nesse vídeo. E você viu no texto que eu coloquei, resquícios da Segunda Guerra Mundial, bairro de Fortaleza guarda bunker usado por militares americanos, é isso mesmo. Já falei aqui também no canal sobre onde ficava a pista de pouso dos americanos na Segunda Guerra Mundial, Já mostrei ali na rua Pernambuco, tá certo? E esse vídeo que você está vendo aqui eu vou lhe passar agora, tá bom? Você vai ver aqui uma imagem que eu vou lhe contar, vou lhe mostrar aqui, certo? Para que você guarde bem essa imagem, tá bom? Tá aqui, ó, uma pequena casa com 3 compartimentos, sendo um minúsculo quarto e banheiro e outro em vão. Outro um vão sem paredes, dividido em sala e cozinha. No interior do apertado imóvel de paredes bastante grossas, no qual apenas uma janela de fato é aberta, que é impossível permanecer devido ao calor. Nele morava um casal de adultos e uma criança de 1 ano. A construção do campus do PC da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, foi edificada há mais de 80 anos, com uma finalidade absolutamente diferente do que é usado hoje: ser abrigo de armas, munições e outros equipamentos militares a serem utilizados na Segunda Guerra Mundial. Foi lá mesmo. Lá eu mostrei também, na rua Pernambuco ali, onde os aviões subiam e desciam, antes de ter o aeroporto do Cocorote, que fica atualmente na base aérea, que é onde fica também a pista de pouso do atual aeroporto de Fortaleza. Que esse aeroporto foi feito só em 54, mas a pista foi feita depois de 3 anos, um pouco mais à frente, no Vila União, mas a pista, aquela rua Pernambuco ali, como eu falei, ela fazia parte da pista de pouso. E quando chegava lá embaixo, ali perto da estrada do Rio, eles faziam o contorno, onde desciam alguns aviões pequenos e também alguns dirigíveis. E aqui no site que eu estou pegando essa informação para você do Diário do Nordeste, tem uma coisa aqui interessante sobre um vídeo aqui no YouTube que eu vou lhe passar agora, tá bom? Vamos ver esse vídeo aqui bem direitinho, para que possamos depois contar mais sobre ele. Quando tivemos o afundamento de navios mercantes brasileiros, costa do litoral nordestino, começou em Sergipe, e vai se estendendo por todo o litoral, Pernambuco, Bahia, e a guerra chegou aqui no litoral do Ceará. Lá no quartel não foi distribuído para outra companhia. Além do exército, a gente tem que fazer o que eles querem. Construída a base do Cocorote, que já num cenário de guerra efetiva, construída com grande rapidez, atendeu até o final do conflito essas operações militares dos americanos. Aí começou a morar lá, então são moradores, em 57 já estava a dona Josefa morando lá na Casa Mata. Minha mãe trabalhava para um americano que veio para fazer exatamente esses bunkers e ele ofereceu para minha mãe,
A participação do Ceará ela foi bastante significativa. Antes da guerra, o Brasil estava passando por uma turbulência política, havia todo um contexto, vamos dizer assim, na época do Estado Novo, Getúlio Vargas, e quando tivemos o afundamento de navios mercantes brasileiros na costa do litoral nordestino, começou em Sergipe, né? E vai se estendendo por todo o litoral, Pernambuco, Bahia, e a guerra chegou aqui no litoral do Ceará. Nós temos pesquisas historiográficas que registrou aqui na costa do Camusim, onde 2 navios foram torpedeados por submarinos alemães, chamados boats alemães. E isso causou uma comoção nacional. Começou ali no Rio de Janeiro, as pessoas querendo que o Brasil tomasse uma atitude, né, rigorosa, uma atitude de rompimento das relações diplomáticas com os países do eixo, na época formado por Alemanha, Itália e Japão, os eixos, né? E Getúlio Vargas, por questões políticas ambíguas, era simpatizante dos alemães no início da guerra. Havia toda uma parte do governo que simpatizava pela política alemã, né? Eu ia com um primo meu, que já em Tupigalitou. Esse primo meu já em Tupigalitou morreu. Eu ia com ele para o colégio. Aí quando eu vi o rádio dizer que todos aqueles que tivessem 17 a 18 anos para apresentar seu exército. Aí eu fui com ele me apresentar o exército. Eu fiquei, né? Ele não aceitava ele. Aí resultado. Depois que eu fiquei no exército, eu fui para o quartel. Lá no quartel, foi distribuído para outra companhia. Dessa mobilização foram mais de 300 cearenses. Mais de 300 cearenses em todo o Nordeste, em todo o interior do estado, comunitário, fora os que já eram de carreira, os que já estavam servindo, né, na força, né? Servindo aqui no 23 ou no 29. Esses cearenses eles vão se incorporar às unidades febianas, vamos ter várias unidades febianas. Uma delas é a Companhia de Recompletamento de Pessoal. O que seria essa companhia? Eram companhias que eram reservas táticas. Por exemplo, morria uma unidade de infantaria, precisavam de 20 homens numa unidade. Aí eles tiravam dessa unidade. Eram forças táticas, né? Forças de reserva. A maioria dos cearenses foram nessa companhia de recrutamento, para ficar esperando para atuar no fronte para poder ter condições de combater os alemães. Inicialmente foi criada a base do PSI. Ela surgiu ainda num contexto de não beligerância, não havia guerra ainda entre os Estados Unidos, o Brasil e contra o eixo. E o PSI foi construído disfarçado de um aeroporto civil. Quando a guerra efetivamente trouxe a presença dos Estados Unidos e do Brasil, então as atividades e as operações militares se tornaram evidentes e durante um certo tempo o PSI atendeu a uma rota de logística militar americana chamada Rota do Atlântico Sul, por onde passavam vários aviões em busca de materiais estratégicos e o transporte desses aviões também para os cenários de guerra. Aqui onde nós estamos, no Estoril, funcionou o USO, United Service Organization, que era um local de distração e lazer dos militares americanos. Isso foi inaugurado em 1944 e no final da guerra foram encerradas suas atividades. Ao final da guerra, as estruturas foram entregues ao governo brasileiro. Aqui no caso, a base aérea do Cocorote foi escolhida como a base aérea a ser efetivamente operada como aeroporto civil e como aeroporto militar. O PSI foi praticamente abandonado, não houve mais operações e o patrimônio lá, o imóvel onde ocupava a base do PSI, ela foi depois dividida entre duas instituições federais aqui e posteriormente usada como a pista de pouso e decolagem foi usada como autódromo da cidade e depois o que sobrou ainda da pista foi usada pela Prefeitura Municipal para programas residenciais de baixo. Eu conheci, por exemplo, a dona Josefa. A dona Josefa, o esposo dela era
prisão e ela chegou e disse que encontrou desocupado em 1957. Aí começou a morar lá, então são moradores lá. Em 57 já estava a dona Josefa morando lá na Casa Mata, no equipamento do tempo da base velha, né? Aí tinha os galpões que tinham as famílias que vieram, que eram funcionários da base velha, da base nova, né, do Cocorote. E o seu Domingos, que eu conheci aqui no sítio Pici, disse que ele era um dos que ajudava a segurar as correntes quando o Zeppelin chegava na década no período da guerra, né? Nasci e me criei aqui, né? E me casei, continuei morando aqui. Aí meus pais faleceram, aí meus filhos, né? Agora aí é eu, aqui mora eu e 3 filhas. O bunker ficou sendo uma casa, né? Para uma das minhas filhas. Ela mora nela. Era bem escondidinho mesmo, só aparecia aquela parte lá de cima, daquele cimento para lá, e era bem... E aqui, ó, isso aqui é uma altura, dessa mesma altura aqui, como que fosse para proteger essa frente. Mostrar que o Brasil estava ali para defender a democracia, defender a liberdade, se eu quero frisar isso. Estávamos ali para libertar um povo, que era o povo da Itália, sofrido. Ah, foi uma beleza. Aí no bateteiro, a gente tirava bonde, sacudia para cima, batendo palma, todo mundo, com a bonde. Era uma alegria enorme. Mas o resultado, acalmar o povo, era muito grande. Todo mundo queria vir para o Brasil. Todo mundo queria vir para o Brasil. Tá aí, você viu esse belo vídeo do site do Diário do Nordeste, do qual eu tirei para você essas informações. E aqui, continuando no site também, eu vou te mostrar aqui algumas imagens que você vai ver agora, que eles tiraram também depois dessa reportagem, né? Você vai ver agora aí na sua imagem. Pronto, tá aí. Aí tem aqui algumas imagens para você aqui do lado, estou deixando ela no modo diagonal, né? E ele já contou todas aqui as informações, tá aqui alguns bunkers que eles estavam citando aí na reportagem, né? Aqui interessante aqui esse bunker. Eu sempre passava de lado e nunca me percebi que isso aqui era um bunker americano. Interessante aqui essas imagens que eles deixaram aqui a mostra, viu? Hoje tem aqui com ar-condicionado, né? Tá aqui por dentro, ó, pequeno. É tipo alojamento, né? Onde ele guardava as armas, eles também dormiam, né? Coisas interessantes. Tá aqui mais imagem aqui dos bunkers, ó. De ferro para proteger, né? Eu acho que essa imagem aqui desse lance que você está vendo aqui, ó, de gradeado ou arredondado, acho que é lá cabe uma metralhadora caso precisassem atirar de fora para dentro, de dentro para fora no caso, né? Então pode ter sido isso aqui, coisa interessante, né? Depois colocar depois uma janela por lá. Aí você vê aqui uma coisa interessante que é de alvenaria, ó. Uma coisa tão antiga que tem aqui no Ceará, mas eles utilizavam alvenaria para poder fazer esses bunkers, né? Então, isso aqui já até levantou uma questão que a alvenaria que o pessoal usa aqui no interior do Ceará, por exemplo, pode ter uma coisa muito mais antiga do que isso aqui. Pode ele mesmo ter essa engenharia e colocar para cá, alguém trouxe para cá esse tipo de engenharia alguma vez, né? É uma coisa interessante de se frisar aqui, conforme eu estou te mostrando essas imagens aqui. Tá aqui as pessoas citadas na reportagem, você está vendo aí, ó, tá certo? De acordo com as imagens, tá bom? Que você está vendo aqui do lado, né? Pois é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, né, sobre a Segunda Guerra Mundial para as pessoas cearenses, tá bom? Dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Para você que não me conhece mais uma vez, eu sou Rafael Gama e aqui eu conto histórias do Ceará e também trago notícias atuais que vão fazer parte da história, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.